Bom dia, pessoal. Bom dia. Então a gente hoje vai fazer uma gravação, né, da nossa aula. Nós vamos utilizar os quizzes como um recurso tecnológico didático, trabalhando a temática da Constituição Federal de 1988. Para isso, pessoal, eu enviei para vocês, né, lá no Class, eu enviei para vocês um quizzes diagnóstico, a gente já realizou. E a partir desse diagnóstico feito, a gente fez uma divisão da sala em 3 grupos. Grupo número 1, levanta a mão aí. Grupo número 2, levanta a mão. Levanta a mão, isso. E agora o grupo número 3, levante a mão, por gentileza. Muito obrigado. Pessoal, aquele quiz diagnóstico foi só assim para a gente ter uma noção do que vocês lembram ou sabem sobre a nossa Constituição Federal. Eu vou falar brevemente aqui, então, sobre o que é a Constituição Federal e logo em seguida vocês estarão realizando e resolvendo os quizzes de cada grupo que eu já enviei, né? Então, vocês já entraram, inclusive, cada um deles, vocês estarão resolvendo. Mas, antes de vocês resolverem, eu quero falar brevemente sobre a Constituição Federal de 88. Bem, contexto dela, pessoal, a gente teve 21 anos de um regime militar no Brasil, né, onde os presidentes eram escolhidos de forma indireta pelo Congresso, a gente tinha um sistema de bipartidarismo, foi um momento onde muitos direitos civis foram cassados, foi um momento onde houve muita repressão à oposição desse governo militar, desses governos militares que houveram. Tivemos o ato institucional número 5, né, que, por exemplo, acabou com o habeas corpus, que é uma garantia para as pessoas não serem presas de forma arbitrária. Houve censura, tudo que a gente já estudou, né, sobre os festivais da canção, que de alguma forma lutavam contra isso, e diversos artistas acabaram sendo expulsos do país, perdendo, né, inclusive a cidadania brasileira. Vimos que houve a anistia em 79, essa anistia anistiou tanto esses perseguidos e os presos políticos, quanto também os militares que participaram, né, desse processo de perseguição e violência. E depois a gente entra num processo de redemocratização que vai culminar, pessoal, de alguma forma, com a elaboração da Constituição Federal de 1988. Para isso, pessoal, foram escolhidos alguns parlamentares que eram conhecidos como constituintes, né? Esses caras ficaram responsáveis por elaborar um novo texto jurídico que veio a ser realizado, terminado e promulgado em 1988. De modo geral, pessoal, essa nova Constituição Federal, ela estabelecia que o Brasil era uma república federativa, onde tem-se a noção jurídica que todo poder tem que emanar do povo. Portanto, a gente volta àquela ideia de que todas as instâncias do poder precisam ser escolhidas pelo povo, por meio do voto. Nós temos nessa Constituição Federal, pessoal, fazendo contraste com o período anterior, alguns aspectos do artigo 5º para frente, que estabelece uma série de direitos, como todo brasileiro tem direito à vida, direito à liberdade, direito à igualdade, direito a ter liberdade de crença, direito de livre expressão e a isonomia, que é a igualdade perante a lei, né? Independente de cor, independente de credo, independente de qualquer coisa. Tem também a separação do poder tripartite, onde os poderes são divididos em executivo, legislativo e judiciário, em 3 níveis: o nível municipal, o nível estadual e federal. No nível municipal, pessoal, a gente tem lá prefeitos, vereadores, né, respectivamente do poder executivo e legislativo. No estadual a gente tem governadores e deputados estaduais. E no âmbito federal nós temos o presidente e os senadores e deputados federais exercendo esses poderes executivo e legislativo. E em todas as instâncias nós temos juízes, advogados, juízes de segunda e terceira instância exercendo o poder judiciário. De alguma forma, pessoal, essa Constituição ela foi elaborada para formar cada indivíduo, cada homem e mulher nascido no Brasil, com o ideal de cidadania, com seus direitos e deveres. Por isso, essa Constituição é conhecida como Constituição Cidadã.
Dito isto, pessoal, cada um dos grupos, então, tem um nível, né, diferente de questões que vai acionar, a partir da taxonomia de Bloom, habilidades diferentes, como habilidade de analisar, de criar, de compreender, entre outras coisas, tá? Vou pedir agora, então, para que vocês entrem nesses quizzes e, vamos lá, eu quero que vocês já os resolvam. Qualquer dúvida, pode me chamar que eu estou aqui para dar o feedback para vocês, tá bom? Podem responder. Pessoal, podem responder, tá bom? Façam com calma. O grupo pode se ajudar, se vocês quiserem, podem sim. Podem trocar ideias. Mostra aqui um pouquinho do grupo 1, as questões. Deixa eu ver se eles estão. Peraí. Mostra um pouquinho do grupo 2, as questões do grupo 2. O 2 é aí, né? Diferente. Alguma dúvida, pessoal? Não entendi. Exercer significa colocar em prática. Foi. Ótima pergunta, pessoal, aqui do grupo 1 aqui, né? Qual que é o direito que é essencial para sustentar a participação democrática e é afirmado pelo artigo 5º, que eu acabei de falar ali, ó, da Constituição? Serviço militar obrigatório para todos os cidadãos, liberdade de expressão, direito exclusivo de voto para proprietário de terras ou censura à imprensa? Liberdade de expressão. Liberdade de expressão, né? Liberdade de expressão. É diferente? Sim. Ó, o grupo 2 aqui, pessoal, tem uma questão que fala qual que é o marco
que a Constituição de 88 estabelece, pessoal. A Constituição ela vai limitar a participação da população nas decisões políticas. Ela foi criada para fortalecer o governo central. Foi elaborada após o fim do regime militar garantindo direitos democráticos e civis, ou ela manteve o sistema autoritário anterior sem mudanças significativas? O que vocês acham, grupo 2? Constituição cidadã, ela tem a ideia, o imperativo da participação popular. Censura, não. Repressão, não. Tá? Esse tipo de palavras, pessoal, elas são totalmente contrárias aos princípios e valores da Constituição Federal. Tortura, repressão, cerceamento de liberdade são coisas que não cabem nessa Constituição Federal. Isso é a diferença. Pessoal, caminhando aqui já para o final do vídeo, mas a atividade vai continuar. Posteriormente, eu vou dar um feedback, né? Eu vou entrar lá, ver os resultados de cada um de vocês. Mas, de modo geral, pessoal, a partir daquele diagnóstico que foi feito, a gente identificou algumas dificuldades e algumas facilidades que vocês têm. Os grupos foram separados a fim de tentar melhorar, né, aqueles aspectos que vocês têm dificuldade, para que vocês passem para uma outra nível, para a gente trabalhar com outras habilidades diferentes, tá bom? Então, a partir do resultado, assim que vocês terminarem, eu vou traçar uma estratégia pedagógica para ver se houve melhora, se não houve melhora e o que a gente pode fazer, então, para desenvolver essas habilidades que vocês ainda estão, de certa forma, em déficit, tá bom? Queria agradecer, então, pela atenção e pela ajuda, beleza? Obrigado.